Olá, que alegria ter você por aqui em mais um dos nossos vídeos. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre como eu exorcizo o Carlão que existe dentro de mim. Sim, você deve me achar muito feminina, muito graciosa, uau, elegante, mas eu tenho que dizer para você que dentro de mim existe um macho em desconstrução. Se você nunca me ouviu falar sobre isso, aguenta firme aí que eu vou contar um pouquinho bem rápido para você e o que eu faço diariamente para não ser mais esse macho que existe em mim. Seja muito bem-vinda se você é a primeira vez que você está passando por aqui. Eu sou Jaqueline Bastos, sou mentora e facilitadora de círculos de mulheres cristãs e hoje eu vou contar um pouquinho de como foi que eu me percebi masculinizada e como foi esse caminho de trazer de volta o meu feminino. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que pode ser que durante o que eu tô falando, durante o que eu vá contar, você diga assim, ah, Jaque, poxa, mas isso não é ruim, né? Não é algo ruim. Poxa, isso é um dom seu. Sim, é um dom meu. Eu digo para você que precisa haver esse discernimento sobre o que é algo desordenado e sobre o que é algo que não é meu, né? Que eu preciso tirar. Então, eu sempre fui muito líder, né? Eu sempre fui muito influente, eu sempre tive essa força em mim, essa questão de estar à frente, de resolver conflitos, de trazer ideias de solução. Isso é uma característica minha e eu dou graças a Deus por isso. Acontece que como eu tive um relacionamento muito mais forte com meu pai do que com a minha mãe durante a infância e a adolescência, eu foquei a minha força numa força mais masculina, de poder, de mandar, de comando, sabe? E nunca me deixei ser cuidada. Sempre, ao mesmo tempo que eu era muito carente, eu nunca me deixei ser cuidada, eu nunca consegui ser mais meiga, sabe? Por mais que as pessoas digam, ah, você sempre foi meiga, você sempre foi cativante e tal, isso é um dom meu, mas era muito dominador, eu digo assim. E dentro de mim existia sempre uma necessidade de estar no comando, no controle, por cima, né? E por mais isso inconscientemente, eu acabava trazendo isso para dentro da nossa relação, eu e meu esposo. E isso foi aos poucos que eu fui fazendo essa ligação de volta com o meu feminino, eu fui percebendo que aquilo não era necessário, que eu não deixaria de ser mulher por causa daquilo, eu não estava sendo mais mulher por causa daquilo, e além de tudo, eu estava anulando a força do meu esposo, porque eu não estava vendo a força dele. Então, eu não gostava, não é que eu não gostava, eu não confiava que ele ficasse com as crianças, eu não confiava que ele sabia dar conta de certas coisas, eu tomava frente de tudo, sabe? Eu tomava frente e tinha que ter a minha mão. E eu queria decidir tudo, fazia muita coisa sem consultá-lo e eu sou uma mulher casada, eu preciso dessa parceria. Quando eu fui trabalhando o meu feminino, eu fui percebendo que eu estava nessa força dominadora, que é diferente de uma força de liderança. É muito tênue a diferença, mas o domínio ele é diferente da liderança, principalmente a liderança feminina, que é uma liderança mais agregadora, que é uma liderança mais emocional, afetiva, não de mandar nos outros, entendeu? De querer impor. Então eu percebi isso, até no meu próprio trabalho também, eu percebi essa dificuldade que eu tinha, porque eu queria impor as coisas para as pessoas. Quando eu me voltei para minha força feminina, eu comecei a quê? A agregar mais, a acolher mais, a parar de querer impor as coisas na vida das pessoas e de querer resolver também a vida das pessoas. E isso é muito comum ah, para nós mulheres e isso é muito do homem, né? E é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Então, e por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente se coloca muito numa força dominadora, a gente acaba ficando doente, porque a gente não vê a nossa vulnerabilidade.
a gente não consegue se colocar numa posição de fraqueza, a gente não, como consequência, você não consegue dar pausas, você não consegue olhar para o outro, você quer resolver tudo, você tem que dar conta de tudo, você fica se cobrando demais e acaba que ao mesmo tempo você fica reclamando, achando que as pessoas não te ajudam, mas na verdade você não dá abertura para isso, e era o que acontecia comigo. Então eu estou partilhando aqui com você o que acontecia comigo, e a partir do momento em que eu comecei a perceber que eu não tinha, eu não estava na minha força, essa força de domínio não era minha, que a maneira como eu estava lidando com as pessoas era uma maneira muito masculina, era uma maneira de imposição, era uma maneira de disputa, era uma maneira de competição e de domínio, né? Eu comecei então a diminuir esse movimento e começar a ser mais agregadora, a ser mais acolhedora, inclusive a ordenar essa questão de ajudar as pessoas, ajudar aqueles que me pedem, né? Não sou a salvadora de todo mundo, não sou aquela mulher tarefeira que tem que ficar fazendo. Inclusive o programa Mulher Forte Madruga saiu disso, né? A produtividade feminina tem um outro olhar que precisa ser olhado por nós, porque é um olhar de leveza, apesar da vida ser extremamente, né, agitada e difícil, mas tem que ter um olhar de leveza. Então foi assim que eu comecei a perceber o quanto eu estava nesse machão aí, né? E a maneira como eu falava, a maneira como eu me posicionava era muito masculina. Eu tinha muitos trejeitos masculinos de pá, é isso, é aquilo, não sei o que, cala a boca, né? Falar alto, impor a minha voz. E então foi onde eu percebi que eu precisava diminuir, né? Que eu precisava repor as minhas energias femininas, de leveza, de gentileza, de sorriso, de acolhimento e de igualdade, sabe? De cuidado com o outro e o cuidado ordenado. Então isso me fez muito mais feminina. Quando eu paro para ouvir as pessoas, né? Ouvir sem querer ter resposta. E aí acaba que eu consigo ajudar mais, né? Porque antes eu fazia assim, eu ouvia e já queria logo resolver logo o problema da pessoa, e ela tinha que fazer o que eu queria, que eu falasse que ela tinha que fazer, era um caos, né? E eu ficava preocupada com aquilo e eu queria que ela resolvesse daquele jeito. Então, isso foi muito importante. Aqui já tem um vídeo falando sobre as minhas vestimentas, sobre a minha roupa. Então, esse foi um processo importante também, mas na verdade, o processo da roupa vem muito mais por conta da minha afetividade, da minha sexualidade, do que da minha masculinização. Eu já tinha uma maneira mais feminina de vestir, mas eu percebi que as roupas também me ajudaram bastante nesses trejeitos femininos, né? Então, eu queria contar isso pra você, pra poder, de repente, te ajudar aí. Muitas pessoas falam, eu tô na força do Carlão, eu sou o Carlão, né? Que tá muito na moda agora, é o Carlão e tal. Então eu quero dizer pra você que, contar aqui pra você como que foi, como tem sido isso, né? E é uma luta diária, uma luta em que muitas das vezes eu voltei, né? Bom, deixa eu voltar pro meu lugar de menina, de mulher, né? Quando eu falo menina é de mulher mesmo, né? E sair desse lugar de domínio, de imposição, de ordem, sabe? De gestão, de querer mandar nas pessoas, isso foi muito importante pra mim. Então eu queria te contar isso porque isso movia todos os meus comportamentos, e movia mesmo que eu era literalmente um macho que eu queria dar conta de tudo. Tinha uma frase que eu usava sempre quando alguém achava que eu não ia dar conta daquilo, eu falava assim, tá achando que eu sou o quê? Eu sou homem. Olha bem o que eu dizia, né? E eu não sou homem, eu sou uma mulher. E eu quero fazer as coisas, e eu tô aprendendo a fazer as coisas sob a visão feminina. Eu quero fazer as coisas na força feminina, e isso tem me trazido uma leveza e uma paz muito grande. Pro meu trabalho, como mãe, como esposa, como dona de casa, como filha, como irmã, seja o que for, fez muita diferença pra mim. E aí? Fez algum sentido pra você aí? Tocou em alguma coisa? Você percebeu que você também tá Carlão? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. É mais um vídeo aqui pra contar a minha história um pouquinho desse Carlão que existe dentro de mim.
tá bom? Beijo no seu coração. Não esquece de comentar aqui embaixo, compartilhar, curtir. Se você não é inscrita no canal, assina o canal e ativa as notificações. Toda terça e sábado tem vídeo novo no canal. Beijo no seu coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.